Ok. Boa noite a todos. Mais uma vez nos encontramos aqui nessa noite para a gente fazer mais um encontro, termos mais um encontro de estudo dentro das Sagradas Escrituras com relação ao livro que estamos analisando, estudando, que trata-se do Deuteronômio. Hoje, nosso último encontro comigo, né, onde eu farei um apanhado geral daquilo que vimos um pouco e falarei da questão das leis para a vida, não é? Uma vez que o Deuteronômio ele parte muito deste princípio da lei para a vida. No primeiro encontro, não sei se todos lembram, mas nós fizemos um apanhado geral, onde nós podemos ver um pouco da questão da composição do livro, do objetivo do livro, da teologia do livro, não é? Trata-se de um livro altamente legislativo que está entre os 5 primeiros livros da Bíblia, que chamamos de Pentateuco. Né? E esse livro justamente tem o seu nome Deuteronômio, que significa segunda lei, né? Baseado justamente no capítulo 17, versículo 18 do livro, onde se fala justamente sobre a cópia de uma lei, né, que o rei encontra. E diz assim nesse versículo: quando ascender ao trono do seu reino, mandará escrever num rolo para o seu estudo pessoal uma cópia da Torá, a lei que está nos cuidados dos sacerdotes levitas. Isso com relação o rei que encontra no período de Josias, né? Rei de Judá. E Deuteronômio justamente significa segunda lei, porque vem do grego deutero, né? Segunda, né? Primeira proto, segunda deutero, terceira trito, não é? E lei, né? De nomos. E daí nós temos a origem das normas, né? No português, como nós chamamos o termo normas, que vem de nomos, etc. Né? E esse código deuteronômico, ele tem uma estrutura particular, não é? Como eu havia falado em vários dos nossos encontros. Ele é um código de leis, tanto civis quanto religiosas, né? E ele está enquadrado todo naquele grande discurso de Moisés, cujo autor do livro é este que acabei de citar. Não é? O livro é atribuído à pessoa de Moisés, à autoria de Moisés. Isso nós podemos ver no capítulo 1 do presente livro, quando ele já dirige as suas palavras ao povo. Né? Trata-se de um código de lei, onde nós vamos ver muitas orientações que nos possibilitarão, de certa maneira, ter um alcance maior com relação ao projeto de Deus, digamos assim, ao querer de Deus para a vida do seu povo, para a instituição do seu povo, dentro de uma sociedade socioeconômica e etc. E, geralmente, neste conjunto, nós veremos o sentido religioso, que sublinha, de certa maneira, o alcance, né, da lei em si, a observância em si, nesse sentido religioso, e exortam, sobretudo, a questão da fidelidade com relação a nosso Senhor, a Deus. Não é? Então, mais ou menos, nesse sentido, nós começamos nossa caminhada de estudo. Depois nós entramos na questão das leis propriamente dita, onde nós vimos a questão do decálogo, não é? E aí, deca, 10, e logos, palavras, as 10 palavras, onde nós vimos a importância destes e os significados, a sua organização, de acordo com o contexto em que foram usados, sendo que trata-se de um contexto diferente de Êxodo 20. O contexto dos 10 mandamentos em Deuteronômio é diferente de Êxodo 20. Porque a geração de Êxodo 20, que recebeu o primeiro decálogo, digamos assim, entre aspas, né, foi a geração que era escravo.
no Egito. Essa geração que recebe já é uma geração dos filhos deste. E aí o contexto começa a mudar um pouco. Sendo que quando colocamos em paralelo os dois contextos, nós podemos notar algumas diferenças conforme falamos naquela ocasião. Em seguida, nós partimos para a questão do Código Deuteronômico, não é? Que é onde nós vamos ver a questão das leis voltadas para a pessoa do pobre, para a pessoa da viúva, né, dos pequenos, da ecologia e etc., tratando-se de uma série de capítulos que se refere, tendo em vista que, no livro do Deuteronômio, a parte central, o núcleo do livro se encontra do capítulo 12 ao capítulo 26, como nós falamos desde o começo. Então, isso é muito importante compreender por quê. Porque para se poder adentrar neste conteúdo, tem que se ter como base o conteúdo passado de Êxodo. A Sagrada Escritura sempre será assim, não é? Nós, às vezes, queremos compreender as coisas sem ter muito trabalho. E isso, infelizmente, não será possível nunca. Nós temos que buscar, não é? Buscar compreender, buscar adentrar na Sagrada Escritura e assim entender porque, por incrível que pareça, somente um milagre mesmo, toda a Sagrada Escritura que é escrita através dos séculos, em períodos totalmente diferentes, se interligam através de seus livros. E, por incrível que pareça, estes períodos anteriores, bem antigos, se tornam hoje muito mais atuais de acordo com o tema de cada período. Então, nós podemos ver que muitas questões que nós nos preocupamos hoje e que abordamos hoje, antes já eram abordadas. E, de certa maneira, Deus, em suas orientações, já dá o caminho para isto, de como resolver essas situações. Nós, seres humanos, que somos cabeça dura, desculpe o termo, mas muitas vezes nós que somos cabeça dura e não queremos observar os caminhos que nos são colocados. Antes de entrar na questão da legislação para a vida, eu chamo vossa atenção para o capítulo 6, versículo 4 do livro do Deuteronômio, que é a questão do Shema Israel. Por quê? Como eu falava em um dos encontros, a Sagrada Escritura, tanto o Antigo como o Novo Testamento, eles têm duas bases. Duas bases. Então, no Antigo Testamento, a base do Antigo Testamento será justamente este capítulo 6, versículo 4, que trata do Shema Israel, escuta Israel. E a base do Novo Testamento está justamente em João, capítulo 1, versículo 14, que é quando lemos et verbum caro factum est, ou o verbo se fez carne e habitou entre nós. E sobre o Shema Israel e sua importância, cabe aqui salientar que, de certa maneira, aquilo que eu já falava significa ouvir. E ele está no texto em um sentido de ordem. E até tem um mantra que às vezes se canta na liturgia, que ele mas claro que não se canta todo em hebraico. Eles cantam um pedaço hebraico e um pedaço em português, para traduzir. Mas geralmente os judeus cantam mais ele todo em hebraico, que é Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Eles cantam isso. E esse Shema é o que dita, ou seja, o que faz a dinâmica de toda a oração. Ele dita o ritmo da oração dos judeus. Então, nós temos aí uma grande importância nesse pequeno texto de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Agora, é por meio das instruções de Moisés que o povo é chamado a escutar. O Shema acontece por meio de Moisés, que nesse sentido se torna um instrumento nas mãos de Deus, onde Deus fala a seu povo. E o Shema diz
para escutar justamente a palavra, acolher a palavra. Escutar é um gesto de acolhimento. E, às vezes, nós não temos feito esse gesto de acolhimento. E uma vez que fazemos esse gesto de escutar, imediatamente vivemos dentro das bênçãos de Deus. Isso é importante ter em mente. A escuta nos possibilita a vivência dentro das bênçãos de Deus. Muitas vezes nós não queremos escutar. Muitas vezes nós não queremos parar um pouco para acolher a palavra. O que é que a palavra me diz? O dia a dia é tanta coisa para resolver, é tanta atividade para fazer, que acabamos não conseguindo parar. E o que é pior, quando paramos para escutar, a mente está em um lugar e a palavra está em outro. E isto não nos possibilita uma compreensão e muito menos de adentrar no mistério que a gente quer contemplar. E aí nós podemos entender justamente nesta fala aquilo que, de certa maneira, é o tema central do livro, não é? Que é a questão do voltar-se por inteiro a Deus. De todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, voltar-se a Deus. Não é? O maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. E aí Jesus já, no Novo Testamento, nos passa aquele que está em conformidade com o mesmo, que é ao próximo como a ti mesmo. Não é? De maneira que esse Shema, ele introduz o mandamento do amor somente a Deus. E ele pede que essas palavras sejam guardadas no coração. E que Deus seja amado com todo o entendimento, com toda a força e a capacidade que se pode ter. Ser fiel ao Deus único é a resposta que o povo pode dar diante das situações pelo qual passou quando Deus foi misericordioso e não abandonou seu povo que sofria no Egito. É o mínimo, né? Ser fiel a Deus que nunca me abandonou. E isso, naquele tempo, era uma coisa importante e para nós também é. Porque ao mesmo tempo que aquele povo sofreu tanto no Egito e Deus ouviu o clamor, quantas vezes nós hoje também não sofremos, clamamos e Deus nos ouve. E muitas vezes viramos as costas. Muitas vezes viramos as costas. Essa é uma das realidades, né? E nesse sentido que vemos que Deus não só ouviu o clamor, conforme Êxodo 3, do povo, mas ele ouviu o clamor, ele guiou o povo libertado e ele cuidou do povo quando estava no deserto. Então nós temos essas três questões que nos fazem querer ser fiel a ele. É uma fidelidade para aquele que é fiel a nós também, no sentido de cuidado. No sentido de cuidado, não é? E aí a fidelidade a Deus e o amor ao próximo será retomado, sobretudo, na pessoa de Jesus. Principalmente quando ele é questionado no Evangelho, quando ele está na sinagoga, e os mestres da lei questionam sobre qual o maior mandamento. Qual é o maior mandamento? E Jesus diz: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, acima de todas as coisas, blá, 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 e o próximo como a ti mesmo. E o próximo como a ti mesmo. Aí, no Novo Testamento, a orientação já não vem mais pela boca de Moisés, mas vem pela boca do próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo. Não é? E o Shema, esse convite a ouvir, é um convite ao fiel, a todos nós, né, para acolher essa palavra. Para acolher essa palavra. Não é? E essa palavra não pode entrar por aqui e sair por aqui. Ela não é uma palavra só de ouvido. Ela deve ser gravada, sobretudo, no coração da pessoa. A mocinha, a Paula, que fazia a oração agora no começo, ela falava bem algo que seria falado agora, né? A questão de pedir a intercessão para acolher a palavra, para, digamos assim, assimilar a palavra, para que ela produza fruto dentro de nós.
Se nós não lutarmos para acolher esta palavra e não fizermos com que ela dê fruto, esse estudo que fizemos durante esse mês e tantos outros que possamos fazer, ou que tenhamos feito, e tantas outras coisas não serviram de nada. Nada. Porque parte da nossa pessoa, parte do nosso querer adentrar ainda mais no conhecimento da palavra e assim transformá-la não em papel escrito, mas em vivência dentro do nosso cotidiano. Então, com relação ao Shema, Israel, é mais ou menos nesse sentido que acontece. Okay? Agora nós vamos entrar na questão da legislação para a vida, que é o nosso último tema, né, do nosso encontro aqui, que já são os últimos capítulos do Deuteronômio, mais especificamente a partir do capítulo 30, que é o último capítulo, uma vez que a partir do capítulo 31 de Deuteronômio já se tratará da morte de Moisés, né, de como ele morreu, o cântico, o hino da morte de Moisés, etc, etc, etc. Então, esta praticamente será a última parte das orientações dadas ao povo. Ela não é tão extensa como os outros, né? Ela é mais pequena, digamos assim. E se você pega do capítulo 26 ao capítulo 30, lá estarão especificadas as leis relativas aliás, referentes à viúva, ao órfão, ao imigrante estrangeiro, não é? E ao pobre. Da outra vez, nós vimos as leis com relação ao trabalhador, com relação ao pobre especificamente, né, com relação à ecologia. E deste capítulo 26 até o 30, mais ou menos, aliás, até o 29, nós vamos ver essa questão das leis específicas com relação à viúva, ao órfão, ao estrangeiro. E nessa parte do capítulo 30, nós vamos ver a questão da legislação para a vida. Mas que vida? Que vida? A deles? Aquele tempo? Não. A deles e a nossa. E a nossa, que também somos povo de Deus hoje, que somos filhos do mesmo Deus. Não é? E isso é muito importante. Cabe lembrar a todos que o livro do Deuteronômio é, antes de tudo, uma advertência ao povo de Deus. O Senhor orienta e adverte. E adverte, porque pela boca de Moisés, não é, são lembrados ao povo situações de passagens importantes que aconteceram com ele. E essas lembranças dessas passagens, elas fazem com que o povo não esqueça o quanto Deus foi misericordioso com eles. Eu acho que, às vezes, para nós isso é necessário também. A lembrança de algumas passagens, de alguns momentos, para nós lembrarmos o quanto Deus é misericordioso conosco. Às vezes nós brincamos. Às vezes nós levamos muito na brincadeira as questões de Deus. E quando eu digo nós, é a raça humana, a humanidade. E isso, de certa maneira, é perigoso, porque com Deus não se brinca. Em hipótese nenhuma. Em hipótese nenhuma. Vai brincar com o nome de Deus com um judeu para você ver o que é que acontece. Vai brincar com o nome de Deus com um evangélico. Daqueles de tradição. Não aqueles fubuia, como diz a história. Mas aqueles de tradição. Para ver o que é que acontece. Agora, nós, católicos, muitas vezes é que temos essa mania feia de estar brincando, às vezes, com as coisas sagradas e com o nome de Deus. Não todos, claro, não é? Não todos. Alguns, não é? Principalmente esse pessoal da televisão, que às vezes inventa umas modinhas de estar fazendo piadinha com as coisas sagradas. Né? Veja o que aconteceu no último Natal aí com o pessoal que queria fazer um programa aí, e aconteceu tudo isso aí, e foi aquela confusão. Enfim, deixa parênteses, não é mais? O nome de Deus não se brinca. E essas advertências são justamente para o povo, né? Para quando o povo tomasse posse na terra prometida que Deus lhe deu,
ele devia lembrar de tudo. E aqui eu destaco 3 princípios básicos que o povo deveria lembrar sempre nesta terra. Primeiro, o seguimento da lei. Seguir a lei. Isso é muito importante. A observância da lei. Não é? E aqui eu não digo aquela lei que nós vemos na pessoa do fariseu e dos mestres da lei, que entenderam errado o sentido desta lei. Né? E Jesus, quando ele vem mostrar no Novo Testamento, ele mostra a mesma lei que eles portam dentro da sua mente, mas interpretada de maneira diferente, porque na pessoa de Jesus, a vida e o amor estão acima. E isso dá uma conotação totalmente diferente ao entendimento desta lei. Não é? E aqui nós temos um segundo ponto também, que é servir ao Senhor. Não é? Que é o segundo princípio. Primeiro, seguir a lei. Segundo, servir ao Senhor. E aqui se torna muito mais atual, não é? Aquela passagem bíblica, não é? De Josué, onde ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é? E aqui, quando ele diz: eu e minha família, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele se entrega totalmente nas mãos de Deus. Não é? Totalmente nas mãos de Deus, ao serviço do Senhor. E o terceiro princípio é evitar outros deuses. Evitar outros deuses. É aquilo que a gente falava no primeiro e no segundo encontro nosso. Não é? Evite-se outros deuses. O nosso Deus é um. E aí retorna a questão do Shema. Não é? O nosso Deus é um e é a ele que nós seguimos. Agora, todo o livro encaminha para o capítulo 30, versículo 15 ao 20, que são praticamente as indicações ali, das indicações finais. Né? O capítulo 30, versículo 15 ao 20. E esse capítulo 30, do versículo 15 ao 20, ele vai tratar da temática da vida. Né? Escolher entre a vida e a morte, a felicidade e a infelicidade, a bênção e a maldição. Somente assim poderá se construir uma relação harmoniosa com Deus e com os irmãos. Né? E aqui nesse capítulo é importante frisar que aqui nós temos a conclusão da aliança. A conclusão da aliança, ela se dá nesse capítulo 30 e especificamente nesses versículos, do 15 ao 20. Agora, uma vez que esse povo está livre, digamos assim, ele está livre. Lembram que ele era escravo no Egito e agora ele se tornou um povo totalmente livre. Deus o libertou. Ok. Agora, se ele está livre, ele deve ser capaz de escolher os projetos oferecidos por Deus, de certa maneira. Não é? Só que nem sempre isso acontece. Essa é a questão toda. Não é? Nem sempre isso acontece. E aí Deus ele vai deixar 2 caminhos para o povo. Ou vai para o caminho da bênção, ou vai para o caminho da maldição. E aqui eu gostaria de esclarecer esse sentido de bênção na Sagrada Escritura e maldição. A bênção é estar junto de Deus, é estar próximo de Deus. Não é? De acordo com a vida que vai produzindo seus frutos bem, que vai andando bem na concepção daquele povo, a bênção era estar junto de Deus e através desses frutos que surgiam no decorrer da vida, eles entendiam que Deus estava com eles e logo estavam vivendo na bênção. E a maldição era justamente quando Deus não estava mais próximo deles, quando eles não estavam mais próximos de Deus. Isso, de certa maneira, se tornava um problema para eles. Né? E aí eles tentavam buscar sempre estar na bênção. Só que, muitas vezes, o povo se perdeu. Muitas vezes o povo deixou subir a cabeça aquilo que não era para subir a cabeça. Né?
E justamente veio a acontecer aquilo que nós lemos em vários capítulos dessa trajetória do povo, né? Quando o povo é punido por isso. E uma das grandes punições que nós vemos com relação a isso, por exemplo, é em Números capítulo 21, quando se fala da questão das serpentes que Deus envia para que morda o povo. E que o povo, ele é curado à medida que ele olha, nós citamos no encontro, no segundo encontro, à medida que ele olha para aquela serpente de bronze em cima de uma haste que Moisés manda erguer no meio do deserto. Né? Então, tem muito essa questão na compreensão do povo judeu. E nesses 30 capítulos, né? Aliás, nesse capítulo 30, desculpe, nesse capítulo 30, nós vamos encontrar vários ritos da aliança, bênçãos, maldições, não é? Aquilo que é aprovado e que não é aprovado, né? Agora, só vai ser possível entender esse capítulo 30 à luz, ou seja, se baseando naquilo que nós lemos em Deuteronômio 6:4, que é o Shema. Escuta, Israel. Se você não se basear ali, você não entende. Não entende de maneira nenhuma. Agora, com relação ao texto que se encontra no versículo 11 ao 20, ele é, de fato, uma ligação, digamos assim, uma resposta entre este capítulo 6 que nós temos. Mas é importante entender que o amor é a essência de toda a lei. Isso é importante. Talvez tenha sido este ponto que os judeus não entenderam e que por isso se transformaram, porque a lei ela deve ser tomada com muito cuidado. Com muito cuidado. A lei que está acima da vida, ela não é uma lei divina. A lei que está acima do amor não é uma lei divina. Não é. Isso nós temos que ter cuidado. E aqui nós vemos a grande diferença entre as leis que Deus nos dá e as leis que são criadas pelo homem. Pelo homem. Né? Tem muita diferença. Né? Se esse amor não for utilizado na lei, ele se torna aquilo que muitas vezes os judeus fizeram. Por exemplo, apedrejando, matando, porque era impuro, não se chegava perto, que deveria ser excluído, e aquela coisa toda, que não era o próprio da pedagogia de Jesus. Que não era o próprio da pedagogia de Jesus. A pedagogia de Jesus ela foi totalmente diferente. E nós vimos isso, nós refletimos isso aqui em um dos nossos encontros, quando nós temos uma pedagogia que não afasta, que não bota as margens, que não deixa que se crie marginalizado. Mas a pedagogia de Jesus é trazer para o centro todos aqueles que são excluídos. É chamar para o meio, para que eles também possam ser curados e assim manter aquela igualdade perante Deus. Não é? E aí nós podemos ver, por exemplo, na cura do leproso. Quando ele fica curado, porque uma vez que o leproso deveria ser excluído, agora que ele é curado, ele volta. Ele volta ao meio social. A questão do meio social. Né? E isso é muito importante. E é justamente por essa essência, né, que passa toda a vida em missão do povo israelita. Bem como também a questão do processo de transmissão e aprendizagem destas tradições, destas escrituras, para aqueles que virão posteriormente. Né? Então, essa transmissão daquilo que se aprende para quem vem depois deve ser passada com base neste amor. Se não há este amor, não tem como passar o ensinamento divino. Isso cabe para nós também. Para nós também.
Porque isso que aprendemos aqui, devemos passar adiante, sendo que nossos pais aprenderam e passaram para nós. E trata-se de um ensinamento que é passado de geração em geração. Vejam, por exemplo, eu acho que muitos de vocês já participaram daquela ceia judaica que tem aí na paróquia, não é? E vejam como é montada a ceia, quem senta na cabeceira da mesa, o que ele faz, né, o chefe da casa, como ele ensina, como ele recorda. Por quê? Porque ele sabe que falando sobre isto, seus filhos aprenderão e passarão para os outros, fazendo assim com que a palavra de Deus não morra. É o que nós devemos fazer. Passar para nossos filhos, passar para nossos amigos, coisas boas referentes a esta palavra, uma vez que acolhemos ela, ou que queremos acolhê-la em nossa vida e queremos que ela produza fruto, né? Essa lembrança do agir e do amor de Deus que fez com que Israel tivesse liberdade para escolher entre a vida e a bênção ou o caminho da maldição e da morte. Deus não os obrigou. Agora, uma vez que se escolhe, deve-se cumprir. Deve-se cumprir. E isso vale para nós também. Uma vez que eu escolho ser cristão, eu devo tentar ser cristão. E cristão autêntico. Uma vez que eu escolho ser católico, eu devo, de fato, tentar ser católico e lutar para ser católico. Não é católico meia boca. Não é cristão meia boca. Daquele tipo que Deus está lá e ele está aqui, ele só esperando receber bênção, sem fazer nada. Aqueles que São Francisco chamava de irmão mosca, né, que não fazem, não, devemos também fazer nossa parte. E é nesse sentido que entra um apelo à conversão e à fidelidade de Deus. Nós vamos ver muito neste capítulo. Porque a escuta dos mandamentos possibilita o caminho na liberdade. Nós seguimos um Deus que não aprisiona, que não, digamos assim, que não nos deixa só. Não é? Em hipótese nenhuma. Nós seguimos um Deus que é liberdade, que é amor, né? E que nos deixa livre para podermos escolher. Né? Para podermos escolher entre a bênção e a maldição. Agora, é como eu falei. Cada coisa, ela tem a sua consequência. Né? Ela tem o seu peso. E nós temos que arcar com as consequências de nossas escolhas. Isto vale até hoje. E aqui é neste capítulo 30 que nós vamos ver a famosa frase que tanto nós conhecemos. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida. É o pedido de Deus para o povo. Né? Então, é nessa dinâmica que Deus trabalha. E quando eu me referi à questão do mandamento para a vida, das orientações para a vida, é justamente por isso. Esse escolhe, pois, a vida, abordado lá no princípio do Deuteronômio, ainda vale para hoje. E não só na questão da vida enquanto humano no útero da pessoa, da mãe, mas a questão da vida para a nossa sobrevivência. Não é? Então, esse é o código da legislação para a vida que vai nortear o povo de Israel. Concluindo, né, como posso dizer, todo o nosso estudo agora, não é? A conclusão é, primeira coisa, nos deparamos, quando lemos o Deuteronômio, com um livro de instruções passadas por Moisés ao povo. E estas instruções vêm da pessoa de Deus.
Para quê? Para que o povo possa, assim, formar a sociedade, viver em uma sociedade de acordo com o projeto de Deus, de acordo com aquilo que Deus pensou para seus filhos, para o seu povo, de acordo com a vontade de Deus. E para isto, ele faz toda a questão dos mandamentos para que o ser humano possa seguir e assim fazê-lo, né? De maneira que para nós ainda é mais fácil que só é 10. Para os judeus, são 613, distribuídos nesses livros. Se você pegar de Êxodo até Josué, nós vamos ter 125 capítulos que falam de toda essa trajetória do povo de Deus até a Terra Prometida e de como Deus não os abandonou em sua caminhada. Da mesma maneira que ele foi fiel àquele povo lá escravo no Egito, libertando, guiando no deserto, ele também é fiel a cada um de nós. Né? E aí nós vemos uma sociedade não de diferenças, mas de igualdade, né? Onde não existam marginalizados, onde não existam pessoas oprimidas pelos grandes, onde existam pessoas que, de certa maneira, possam viver na igualdade e na paz, tendo direito a tudo aquilo que Deus fez para todos. Aquilo que Deus fez para todos e deve ser utilizado por todos. Então, este é o sentido total do nosso estudo, que a igreja nos possibilita, nesse tempo de setembro, fazermos. E todo ano ela escolhe um livro, e esse ano escolheu o Deuteronômio. Por sinal, um estudo bem ousado, não é, digamos assim, mas que é necessário para a nossa vida, porque quando se fala de lei, geralmente a gente já fica meio assim, porque pode ser aquela coisa chata de lei, aquele negócio tudo mais. Tem um princípio que nos norteia, né? Que nos norteia e que nos faz perceber. Né? Perceber como Deus ama. Porque se não nos amasse, talvez não estivesse conosco. Não é? E a nossa resposta para aquilo que eu falava, não é? Entre escolher a bênção e a felicidade, ou a maldição e a infelicidade, a vida ou a morte, é claro que será a vida, a bênção e a felicidade. Então, se nós queremos isto, né, busquemos isto, ok? Como eu falei no começo, o tema era um pouco menorzinho, né, nesse sentido, e é com isso que eu encerro esta parte de formação sobre o presente livro do Deuteronômio. Claro que uma observação se faz importante antes de passar a palavra para a Janete. Uma informação se faz importante. O que nós fizemos aqui em 4 encontros foram apontamentos e análise deste. Não foi o estudo profundo como deve ser, não. Porque primeiro, se nós fôssemos fazer o estudo profundo como deve ser, nós primeiro iríamos pegar o texto em hebraico, para poder entender bem o sentido daquilo que estava escrito. Porque quando o texto está na língua original, que passa para a tradução da língua utilizada por aquela pessoa que lê, ele tem modificações, de certa maneira, no sentido do próprio sentido do texto. Às vezes acontece muito isso, né? Segunda coisa, que nós não faríamos isso em 4 encontros somente, porque seria necessário muito mais. Muito mais. Né? Um livro desse, no mínimo um semestre, e olhe lá, não mais, dependendo daquilo que queremos do livro. Né? E fica aqui o desejo de minha parte para que vocês despertem o amor mais profundo pelo conhecimento das Sagradas Escrituras, uma vez que quanto mais se mergulha, mais se busca, mais se conhece e mais se ama a Deus. Porque quando a gente começa a descobrir a beleza de nosso Senhor em suas Sagradas Escrituras, o nosso amor cresce e não queremos mais soltá-lo. Não queremos mais soltá-lo, porque agora ele passa a viver em mim. E a partir daí será
uma transformação diária, uma luta diária, uma transformação diária, até chegar ao ponto de quem me vê o Cristo, como foi o caso da pessoa de São Francisco. Tá bom? Janete está por aí? Está viva aí ainda? Cadê ela? Estou viva aqui. Está no deserto ainda, buscando a terra prometida. Ai, ai. Então, foi rapidinho, né, gente? Hoje o último encontro, ele é menor. O tema do último encontro é menor. Então, assim, agradecer, Frei Romário. Se quiser falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, esta é a hora, né? Eu caí, esta é a hora. Eu caí, então eu não reparei se tinha alguma pergunta ou não, se o povo estava de novo absorto, né, no deserto, só escutando. Se alguém quer falar alguma coisa, né, ou pontuar alguma coisa, sim, não, os movimentos. Mas da mesma forma, se avaliar o pequeno curso, se gostou, se não gostou, também é livre. Né? O momento é agora, porque no próximo encontro quem vai falar com vocês é o Frei Sábio, né? Então, eu não sei a abordagem que ele fará, o modo que ele fará. Eu não estarei lá, porque já estou em festejo aqui na paróquia e hoje eu abri uma exceção no festejo só para dar essa aula para vocês hoje. Né? A gente começou o festejo ontem aqui. Muito bem. Isso. A gente lhe viu na televisão. Falou muito bonito na televisão. Ah, menina, que a gente não faz acordando 6 horas da manhã para falar pro povo. Muito bem, boa noite. Eu gostaria de agradecer muito o curso, foi muito importante, gostei demais. Eu estou totalmente isolada por causa da pandemia, né? Então, isso aí foi muito proveitoso, muito confortador e também aprendi muita coisa. Foi ótimo. Eu queria agradecer ao Frei Romário, né? Mandar meu abraço, saudades, né, Frei Romário? Pois é, a gente... Atualmente, né? Tá, tudo de bom. Obrigado, dona Maria Celeste. Muito obrigado. Eu sinto muita falta de vocês também, muita, muita mesmo. Apesar do pouco tempo que passei aí, 8 meses só que passei na paróquia de vocês, mas foi o suficiente para a gente se apaixonar pelo povo. Vocês são um povo muito bom. Todos nós temos nossos defeitos. Isso aí não se nega. Assim como o povo de Deus na Sagrada Escritura também teve. Mas se a gente for viver só de olhar os defeitos dos outros, jamais a gente vai se apaixonar por aquilo que Deus deu. Né? Então, eu sou uma pessoa apaixonada por vocês, literalmente falando. Né? Quem mais? E você foi uma pessoa que deixou bastante pessoas apaixonadas aqui na nossa paróquia. Isso é bom. Muito obrigado, viu? Boa noite a todos. Sou Antonilda. Estão todos me ouvindo? Estou te ouvindo sim. Então, queria agradecer também, né, esse período deste encontro, e como tem lá no próprio texto, ele fala que a leitura da Bíblia, ela é como garimpo, né, que é o Frei Carlos. Então, eu acredito que eu nunca tinha tentado para este livro do Deuteronômio, assim como eu tenho certeza que muita gente também não. E quando a gente começou a conversar sobre ele, então, eu juntei essa frase, né, do Frei Carlos, lá citado nas considerações finais. Então, nós chegamos aqui, nós não tínhamos adentrado a este garimpo. Chegamos a este garimpo. Estamos agora com a peneira na mão. Conhecemos este garimpo, estamos com a peneira na mão, e depende de cada um de nós. Então, agora, começar a crivar essa peneira, para que as joias, né, para que a gente possa fazer os anéis, os cordões, né, de ouro com esta peneira, e colocar em prática em nossa vida, porque realmente eu já tinha escutado falar sobre Shema, na verdade até cheguei a cantar lá na igreja, mas não tinha atenção acerca do que seria, e que tão importante a chegar a ser o centro, né, do Antigo Testamento. Então, para a gente acorda, dá aquele estoque, aí você acorda, chegou ao garimpo com a peneira na mão, agora é só começar a peneirar, porque realmente foi um curso, digamos, rápido,
com uma didática não cheia de muita coisa, mas de forma simples e explicativa, que chega ao coração. Então, quando chega ao coração, você tem vontade de aprofundar mais. Eu só queria agradecer por este momento, este convite, viu? Obrigada. Com relação a isso que a senhora falou, dona Antônio, é verdade, né? Esse Shema, às vezes o pessoal canta muito na igreja e tudo, mas não sabe o significado. E muitas coisas que acontecem na igreja, às vezes a pessoa não sabe o significado delas, tendo em vista que elas estão na Sagrada Escritura. Né? Eu cito aqui um exemplo, por exemplo, de Apocalipse, que eu ainda estou devendo um curso de Apocalipse para muita gente, que é minha área de pesquisa, e em breve eu vou dar esse curso. Né? Por exemplo, aquele canto que nós cantamos no Apocalipse, procura abrigo nos corações. Está lá no Apocalipse, isso aí, a partir do capítulo 2. Não é? E muitos cantos são tirados de lá e a pessoa nem sonha que é tirado da Sagrada Escritura muitas vezes. Não é? Pensa que algumas pessoas o fizeram. E quando você fala justamente do Shema, é justamente isso. Veja como é importante, porque ele diz que só há um Deus. Ele não abre espaço para outros deuses, que é justamente aquilo que vai refletir quando o Verbo se faz carne que habita em nós, entre nós, que é o próprio Jesus. Né? Então, isso é muito importante. Eu fico feliz com essa colocação que a senhora fez, quando a senhora disse que a didática fez com que a palavra tocasse o coração e criou um amor pela pesquisa. Para quem ensina, isso é um prêmio muito grande, porque conseguiu praticamente metade do objetivo, porque a outra metade é só você que vai poder responder quando você começar a pesquisar e aprender ainda mais. Não é? Mais ou menos assim. Acorda, Janete. Pergunta aqui. Uma pergunta assim, Frei, se o senhor puder responder de que forma simples e didática poderíamos trabalhar o livro de Deuteronômio na catequese? Bom. O livro de Deuteronômio, de forma simples e didática, praticamente é você mexer com a questão dos 10 mandamentos, porque é o resumo dos 613. Não é? E aí é onde você vai ver o caminho percorrido. E aí vai depender muito de que fase da catequese você quer trabalhar o Deuteronômio. Porque se for para criança, tem que ter uma linguagem toda própria para ele, como nós sabemos. Se for para o jovem, nós temos que pensar em algo que desperte o amor do jovem, tendo em vista as curiosidades atuais. Aí você junta a questão da atualização, como nós fizemos aqui, não é? Fazer uma ponte entre aquilo que está escrito e a nossa vivência, para que se possa entender a lei mediante o processo de vivência. Entende? Então, vai muito da questão da linguagem do catequista e do conhecimento que ele tem daquilo que ele quer apresentar. Volto a dizer, à medida que você se aprofunda na Sagrada Escritura, tudo vai clareando e você vai conseguindo tratar de temas que antes pareciam complexos e que agora já se tornam mais acessíveis. Então, sempre essa didáticazinha que se faz. Conta-se primeiro a autoria do livro, a teologia do livro, de uma linguagem acessível, e depois entra na questão das orientações. Mais ou menos nesse sentido. Mais alguém? Não tem mais pergunta, não. Tem só agradecimentos, parabéns. Não? Então, Frei Romário, né, assim, o nosso muitíssimo obrigado, né, Frei Salles já tinha um compromisso hoje à noite, ele não poderia estar aqui hoje para lhe agradecer pessoalmente, depois ele lhe telefona e agradece, né, agradecer a participação de todo mundo. E aí, né, com pandemia, com tudo, a gente não cobrou valor nenhum para essa formação, como a gente sempre fazia nos outros anos, né, de dar alguma coisa, um agrado para o palestrante, como a gente sempre fazia, mas como é pandemia, né, tudo ficou diferente. Mas aí, a gente se organizou entre nós, internamente, sem o senhor saber, lógico, e a gente conseguiu arrecadar aqui, né, gente, um valorzinho, que não deu tempo de colocar para o senhor ainda, mas vou colocar ainda hoje, amanhã de manhã. Tá, a gente conseguiu arrecadar aqui um valor, né, a contribuição de todo mundo, pelo carinho, em forma de agradecimento, para o senhor, né, um dinheirinho para o senhor ajudar nas suas despesas aí, comprar o que o senhor está precisando. Então, assim, muito obrigado, em nome de todo mundo, e uma forma concreta, né, também de agradecer,
porque afinal também somos pessoas, precisamos de dinheiro para poder se manter, né, para fazer algumas despesas pessoais, a gente vai, né, repassar, né, até amanhã de manhã, essa quantia que foi arrecadada com a doação de todo mundo, cada qual deu um pouquinho, né, quem pôde, e, né, o nosso agradecimento para o senhor, né, se alguém quiser fazer um agradecimento, falar alguma coisa, tá? Então, eu agradeço muito, assim, primeira coisa que eu agradeço de vocês é a confiança, porque já é a terceira vez, se eu bem não me engano, que eu dou um curso bíblico na paróquia, se eu bem não me engano, não sei, mas acho que é a terceira vez que eu dou um curso bíblico e todos eles, sempre as turmas são lotadas. Lotadas. Tem muitos que estão aqui no nosso grupo que são dos últimos 2 que eu fiz aí na paróquia. E assim, eu agradeço muito a confiança, porque para estudar a Sagrada Escritura com alguém se deve ter confiança. Primeiramente, ao Frei Salles, o pároco. Uma vez que eu conheço o Frei Salles, ele não escolhe qualquer um. Ele tem que ter uma boa confiança, porque ele sabe que as informações que serão passadas para o rebanho dele tem que ser informações consistentes para não perder o rebanho, lógico, né? Assim como também eu também me preocuparei com o meu rebanho. Então, eu agradeço a confiança de todos vocês. Muito obrigado. Agradeço a presença de todos vocês. Como disse, é sempre um prazer estar com vocês. Sempre que eu posso, eu estou com vocês. Porque é aquela coisa que marca, né? Aquela coisa que o primeiro amor a gente nunca esquece, né? E muito obrigado por tudo. E qualquer coisa, eu moro aqui no São Francisco. É só, eu não sei onde vocês estão, mas enfim. Eu moro aqui no São Francisco, a gente se vê por aqui. E convido vocês a participarem do nosso festejo que está acontecendo, que vai até o dia 4 de outubro, tá bom? Então fica aqui o meu abraço a todos vocês, meu carinho, minha bênção. E o pedido meu, agora sim, eu vou pedir. Não deixem esse desejo de conhecer a Sagrada Escritura morrer. Alimentem. Tudo aquilo que não se alimenta morre. Então não deixe esse desejo morrer. Alimentem, busque, pesquise, porque isso pode mudar a nossa vida e a vida de muitas pessoas. Tá bom? Grande beijo do Frei. Amo todos. Tá bom? Calma, ainda não vai embora. Não vou não. Desde o primeiro não estava nem aqui na paróquia ainda, né, Fred? Estava lá na Coama não, ainda. O primeiro ainda não estava, era na Coama. Aí o segundo já estava igual. Estava na Coama o primeiro e o segundo eu não estava, não. Estava lá na paróquia ainda, lá na Coama. Então, Foi. assim, a esta altura, a gente estaria todo mundo junto, né, abraçado, tirando foto, entregando a lembrança pessoalmente, não. Comendo né, um bolinho, refrigerante, uma coisa assim. Refrigerante, né, mas, assim, nesse momento isso não foi possível, né, mas o importante, eu acho que, e aí eu digo assim, que foi uma coisa que a mídia, que a tecnologia nos ajudou muito, foi essa possibilidade, sim, de aproximar virtualmente de alguma maneira. Então, vamos, né, como eu adoro foto, todo mundo abrir a câmera, pelo menos isso, vamos tirar foto, vamos explorar um pouquinho mais Frei Romário, para ele cantar para a gente mais 2 cantos para a gente, com essa voz belíssima dele, e depois, né, gente, ele nos abençoa. Vamos primeiro abrir as câmeras, quem está com a câmera aí para a gente tirar foto, tirar umas 2 fotos. Povo, abre as câmeras aí para eu olhar pro rostinho de vocês. Faz as poses, arruma os cabelos. Bora lá. Bora, gente. Olha, o povo está com medo de sair da foto. O mais feio aqui sou eu, gente. Pode abrir. Tirar umas 2 fotos para poder. Já é para sorrir, diga que já está doendo isso aqui, viu? Olha, a vantagem, tá tirando foto, tá sorrindo, tá aparecendo. Quando a gente está presente, a gente não sorri, não aparece, porque é só as máscaras. Aí você sorri e só aparece a máscara. Não adianta. Aqui dá para aparecer mais do que a máscara. Eu tirei uma foto agora, porque o processo é lento. Aí suspende, pode então tirar outra. Espera só um momentinho. Então, eu tenho que copiar de um lugar, mandar para outro. Que coisa linda. É um copiamento. Tem que copiar. Deixa eu ver agora para outro. Vamos se pôr de novo. Lá vai.
Pode cantar, Frei Romário. Por que eu vou cantar lá, meu Deus do céu? Não sei, que o senhor quiser. Vocês toda noite fizeram um canto aí de introdução, né, ao estudo, aí já cantaram tudo nesses dias e eu fiquei sem nada. Não, qualquer música que o senhor gosta de cantar pra gente aí. Nem que seja de Bumba Boi. Não, filha, não dá. Então, bora, cante qualquer canto. Ah, eu vou tirar mais uma, que a dona Conceição abriu a câmera dela agora só. Vai, Peraí. dona Conceição, vamos lá. Vai. Pronto. Eu tirei. Pode cantar agora. Tem uma musiquinha que eu posso até mandar para vocês. Às vezes as músicas ajudam muito a gente a entender, não é? E a decorar os livros da Bíblia. Tem uma musiquinha e ela ajuda. Quando ela diz assim: Pentateuco, 5 primeiros livros de tua verdade, mensagem viva é a palavra do amor, de Abraão a Jesus Cristo Redentor. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, para os judeus Torá, leis e histórias para ler e meditar. Deuteronômio, para os judeus Torá, leis e histórias para ler e meditar. Isso aí pode botar na catequese que os meninos vão cantar isso aí o dia todo. Aí você pode perguntar qual é o primeiro livro, ele sabe. Qual é o segundo, terceiro, quarto. Ele vai saber os livros tudo. Até os adultos mesmo. Manda pra gente. Vou mandar. Dona Leni apareceu. Olha lá. Manda pra gente, Frei Romário. Vou mandar. Senhor, Assim demais. que fechar aqui, eu já mando. Muito Assim que obrigada fechar aqui, aí. eu já mando para você. O senhor foi 10. Oh, obrigado, Leni. Muito obrigado. Você me faz muita falta aqui também, viu? Nas nossas discussões litúrgicas. Bom, pode dar a benção final já? Sim. Pode, quer cantar mais um canto pra gente? Que era 2. Não, mas já tá bom assim, não. Vamos agora receber essa bênção final, que vai especialmente para cada um de vocês, para as suas casas, né? E nesse momento de agradecimento, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Francisco, Nossa Senhora de todos os santos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos e até a próxima. A sua plantinha está crescendo, viu? Pois é, eu quero ela. Não esqueça de mim.